Vivemos em uma era em que as pessoas são avaliadas o tempo todo. Somos julgados pelas nossas escolhas, pela nossa aparência, pelas nossas palavras, pelos nossos erros e até pelos nossos silêncios. A todo momento, alguém tem uma opinião sobre você, e muitas dessas opiniões não são gentis. São críticas, são rejeições, são julgamentos. Mas existe uma verdade que quase ninguém ensina. Você não sofre por causa das palavras dos outros. Você sofre por causa do poder que entrega a elas. O estoicismo, uma das filosofias mais poderosas da história humana, nos ensina que não são os eventos que nos machucam, mas a forma como interpretamos esses eventos. Marco Aurélio escreveu que se algo externo nos perturba, não é isso que nos incomoda, mas o julgamento que fazemos sobre isso. Isso muda tudo. Quando alguém te critica, o que dói não é o som da voz dessa pessoa. O que dói é o significado que você dá àquilo. Quando alguém te rejeita, o que machuca não é o fato em si. É a história que você conta para si mesmo depois disso. Hoje, você vai aprender a parar de sofrer por aquilo que você não controla. Você vai aprender a construir uma mente que permanece em pé, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Quando você entende que não é a crítica que te machuca, mas o significado que você dá a ela, você começa a recuperar algo muito importante: o controle da sua mente. A maioria das pessoas vive em estado de vulnerabilidade emocional porque entregou o poder da própria autoestima para o mundo exterior. Se alguém elogia, ela se sente bem. Se alguém critica, ela se sente mal. Se alguém rejeita, ela se sente inferior. Isso é como colocar o volante da sua vida nas mãos de desconhecidos. O estoicismo ensina que você deve governar a si mesmo. Você não pode controlar as pessoas, mas pode controlar suas interpretações, suas reações e suas escolhas. E isso é liberdade. O erro invisível que destrói a paz. Quando alguém te critica, seu cérebro automaticamente pergunta: o que isso diz sobre mim? O estoico muda a pergunta para: o que isso diz sobre essa pessoa? Essa simples mudança de perspectiva cria distância emocional. E distância emocional cria clareza. Muitas pessoas não falam a verdade. Elas falam a partir das próprias dores, frustrações e medos. Quando alguém te ataca, muitas vezes ela está apenas tentando aliviar uma tensão interna. Você não precisa absorver isso. O filtro estoico. Imagine que toda crítica é como uma carta que chega até você. Você não precisa abrir todas. O estoico olha para cada crítica e se pergunta: isso contém algo que pode me melhorar? Se a resposta for sim, ele usa. Se for não, ele descarta. Isso impede que sua mente vire um depósito de lixo emocional. A diferença entre aprender e sofrer. Duas pessoas podem receber a mesma crítica. Uma cresce, a outra entra em colapso. A diferença não está na crítica, está na mentalidade. A pessoa forte pergunta: o que posso aprender? A pessoa fraca pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Uma pergunta gera evolução. A outra gera sofrimento. O poder de não reagir. Responder impulsivamente é fácil. Manter o controle é difícil. Mas é isso que define pessoas fortes. Quando você reage com raiva, você entrega poder. Quando você responde com calma, você mantém o controle. O estoico sabe que nem toda provocação merece uma resposta. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Críticas e redes sociais. A internet amplificou o julgamento. Qualquer pessoa pode opinar sobre você, mas o estoico lembra de algo essencial. Quem fala muito sobre os outros normalmente está tentando fugir de si mesmo. Você não precisa convencer ninguém da sua verdade. Seu caminho se provará com o tempo. A mente que ninguém pode ferir.
Quando você constrói sua identidade em valores e não em opiniões, você se torna emocionalmente estável. Você pode ser elogiado sem se perder e criticado sem se destruir. Você começa a viver em equilíbrio. Existe algo que poucas pessoas percebem. Quanto mais você cresce, mais você será criticado. Pessoas que não fazem nada raramente são atacadas. Pessoas que se expõem, que tentam, que constroem algo, sempre serão alvos. Por isso, a crítica é muitas vezes um sinal de movimento. Quando você está parado, ninguém se incomoda com você. Quando você começa a se mover, você entra no campo de visão dos outros. E isso assusta. O medo que vive por trás da crítica. Muitas pessoas criticam porque se sentem ameaçadas. A coragem do outro lembra a elas da própria falta de coragem. O sucesso do outro expõe os próprios fracassos. A liberdade do outro confronta as próprias prisões. Então elas atacam, não porque você está errado, mas porque você está avançando. A rejeição, como filtro natural, nem todos vão caminhar com você, e isso é bom. Rejeição é um mecanismo natural de seleção. Ela remove da sua vida quem não está alinhado com seu crescimento. O estoico não implora para ficar onde não é bem-vindo. Ele segue em frente. Como transformar dor em força? Toda dor contém energia. Se você direciona essa energia para a raiva, ela te destrói. Se você direciona para o crescimento, ela te fortalece. O estoico escolhe crescer. Quando alguém te subestima, você pode ficar amargo ou ficar melhor. A escolha sempre é sua. O treino diário da mente. A mente forte não nasce pronta. Ela é construída. O estoico treina todos os dias para não reagir automaticamente. Ele observa seus pensamentos. Ele questiona suas emoções. Ele escolhe como responder. Isso cria autocontrole. Você não é seus pensamentos. Um pensamento não é um fato. É apenas uma sugestão da mente. Quando alguém te critica, a mente diz: você não é bom o suficiente. O estoico responde: isso é apenas um pensamento. Não é a verdade. Essa distância entre você e seus pensamentos cria liberdade. A maturidade emocional. Maturidade é conseguir ouvir algo desagradável sem perder o equilíbrio. Quem se ofende com tudo, vive em conflito. Quem se controla, vive em paz. A verdadeira força. Força não é vencer os outros. É vencer a própria impulsividade. É manter a calma quando o mundo tenta te provocar. Um dos maiores sinais de força emocional é a capacidade de não levar tudo para o lado pessoal. A maioria das pessoas acredita que tudo gira em torno delas, que cada palavra, cada gesto, cada atitude dos outros é um julgamento direto sobre quem elas são. Mas a verdade é muito mais simples. As pessoas estão presas em seus próprios mundos internos. Quando alguém fala algo duro, na maioria das vezes, está apenas expressando sua própria confusão, medo ou frustração. Não é sobre você, é sobre elas. O poder de não se explicar. Uma mente insegura sente necessidade de se justificar, de provar, de convencer. O estoico não faz isso. Ele sabe quem é, ele sabe o que faz, ele sabe por que vive como vive. E isso é suficiente. Você não deve explicações a quem não está disposto a entender como parar de buscar aprovação. Buscar aprovação é viver pedindo permissão para existir. Quando você vive assim, cada crítica se torna uma ameaça. O estoico entende que sua dignidade não depende do aplauso dos outros. Ele vive de acordo com seus valores, não de acordo com a opinião da multidão. A liberdade de ser impopular. Nem todos vão gostar de você. E isso não é um problema. O problema é deixar de ser você para tentar agradar quem nunca ficará satisfeito.
A liberdade começa quando você aceita que será rejeitado por ser autêntico. O respeito nasce da coerência. As pessoas respeitam quem é firme, quem tem princípios, quem não se dobra a cada vento. Quando você muda quem é para ser aceito, você perde respeito, inclusive o próprio. O estoico escolhe a dignidade, mesmo que isso custe a aprovação. O silêncio como escudo. Nem toda crítica merece uma resposta, nem toda provocação merece sua energia. Às vezes, o silêncio é a forma mais alta de autodomínio, a paz interior. A paz não vem quando o mundo para de criticar, ela vem quando você para de se deixar controlar. Existe uma diferença enorme entre quem se sente confiante e quem realmente é. Muitas pessoas aparentam força, mas por dentro dependem completamente da aprovação dos outros. A verdadeira autoconfiança não faz barulho. Ela é silenciosa. Ela é firme. Ela não precisa ser validada. A fonte da verdadeira confiança. A confiança que vem de elogios desaparece quando eles somem. A confiança que vem de status desaparece quando ele cai. A confiança que vem de outras pessoas desaparece quando elas se vão. O estoico constrói sua confiança em algo que ninguém pode tirar: o próprio caráter. Você sabe quem você é. Você sabe o que defende. Você sabe o que não negocia. E isso cria estabilidade. Não se abandonar para ser aceito. Cada vez que você mente para agradar, você se enfraquece. Cada vez que você se cala por medo, você se diminui. Cada vez que você se trai para não ser rejeitado, você perde força. O estoico prefere perder pessoas do que perder a si mesmo. A dignidade pessoal. Dignidade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém aprova. É manter sua postura mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Quem tem dignidade não implora por respeito. Ele inspira. A força do desapego. Quando você não precisa ser aceito, você se torna poderoso. Você pode ouvir um não sem desmoronar. Você pode ser criticado sem se destruir. Você pode ser rejeitado sem perder a identidade. A tranquilidade de quem se conhece. Quem se conhece não se perde nos comentários dos outros. Ele sabe seus defeitos. Ele sabe suas virtudes. E isso cria equilíbrio. A vida sem medo. Quando você para de ter medo da rejeição, você começa a viver de verdade. Você ousa, você tenta, você se expressa. E isso é liberdade. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que você ouviu até aqui. Depois de entender a mente, a crítica, a rejeição, o ego, o medo e o poder da autoconfiança, existe uma verdade que permanece. Você não veio ao mundo para ser aprovado. Você veio para ser verdadeiro. Quando você vive tentando agradar, você vive em guerra. Quando você vive de acordo com seus valores, você vive em paz. O fim da dependência emocional. A dependência emocional começa quando você acredita que precisa do outro para se sentir completo. O estoico sabe: a completude vem de dentro. Você pode amar, você pode se conectar, você pode compartilhar a vida, mas você não entrega sua identidade. A mente que não pode ser ferida. Quando você sabe quem você é, a crítica vira apenas som. Quando você conhece seu valor, a rejeição vira apenas um evento. Nada disso toca o centro. O silêncio dos fortes, pessoas fracas, explicam. Pessoas fortes seguem em frente. Você não precisa convencer ninguém da sua dignidade. Sua vida fará isso. O último ensinamento. As pessoas vão falar. As pessoas vão julgar. As pessoas vão rejeitar. Isso nunca vai parar. Mas você pode parar de permitir que isso defina quem você é. E quando você faz isso, algo muda. Profundamente. A ansiedade diminui. O medo desaparece. A paz cresce. Lembre-se, você não é o que dizem de você.
Você é o que você constrói quando ninguém está olhando. E quando você vive assim, você se torna livre.